Estamos aqui para a gravação de mais um programa da série Diálogos sobre Direito. Estamos recebendo hoje Católica, investigadora Ana Belém. Juliano, a gente está se aproximando de um tema que interessa muito esse capítulo especificamente, que é a possibilidade da lei retroagir. O que significa essa lei? Se essa lei ela é interpretação, e quem interpreta essa lei, até que ponto quem interpreta essa lei, os tribunais, acaba influenciando no comportamento das pessoas, criando expectativas normativas, e até que ponto esses tribunais podem alterar esse sentido das leis. Como que você vê a legalidade e a sua relação com a irretroatividade das leis? Uma lei, você vê como possível, uma lei interpretativa. É possível uma lei que simplesmente interpreta outra lei? Você não estaria sempre criando alguma coisa através de uma lei interpretativa? Bom, é claro, de novo, nesses momentos, ou quando nós estamos diante de uma norma, que é o ponto de partida para o nosso raciocínio, uma norma geral voltada para uma aplicação particular, a existência de termos indeterminados ou de termos valorativos cria uma gama de possibilidades de interpretação. Tá? Eu posso interpretar o software como prestação de serviço ou como circulação de mercadoria. Sim. Né? Isso foi uma questão já discutida pelo Supremo. E aqui você tem uma situação de indeterminação quando você está diante de um produto que é uma determinada inovação tecnológica. Nas atividades ou nos mercados de grande inovação tecnológica, isso é um problema que sempre vai aparecer, de classificação, de penumbra ou de vagueza. No momento em que eu estabeleço uma definição, especificando qual o sentido válido, portanto uma definição normativa, uma norma interpretativa, eu excluo algumas possibilidades. Né? Quando eu digo software, na verdade a licença de software envolve uma prestação de serviços, eu excluo a outra possibilidade, que é a licença ser uma comercialização de um bem. E, obviamente, isso tem consequências normativas. Toda norma interpretativa, então, ela exclui possibilidades de interpretação, na medida em que ela fixa um sentido usando novos termos. Né? E a jurisprudência também tem um papel importante nesse aspecto. Né? Os juízes, na atividade de interpretação, fixam determinados sentidos e excluem outros. Isso tem um papel normativo importante. Obviamente, nesse momento, esse conjunto de decisões vai ser generalizado. Né? Um princípio de universalização ou universabilidade de qualquer juízo normativo ou moral. E nessa universalização você tem uma norma geral, que passa a ser aplicada nos demais casos. Claro, a norma interpretativa é uma norma, como qualquer outra. Juliano, uma coisa que eu queria ressaltar, se trabalha muito com a ideia de lógica, o tempo todo as pessoas adoram a palavra lógica. Ela tem várias acepções. Quando eu falo de lógica, dá a impressão que eu falo sobre a própria realidade, que a realidade acontece como se a lógica acontece. A lógica tem um grande poder de retórica também. E, por outro lado, também se dá a impressão que quem trabalha com lógica são pessoas que vivem num autismo distante da realidade. Marcel Neves tem uma frase que eu adoro, que ele chama legalismo autista, em que é aquele teórico, professor Pardal, que não está relacionado com o mundo da prática, mas me agrada, eu gosto do teu discurso, por isso te convidei para conversar sobre assuntos práticos aqui, que a gente começa a perceber que do jeito que você faz lógica é para poder entender melhor a realidade, para poder explicar melhor a realidade, para dar mais transparência à compreensão e aplicação do direito. Para que serve a lógica para o direito? Olha, durante muito tempo, até no começo do século passado, a lógica dá um salto a partir
de Frege, de Russell, e depois com o aparecimento de lógicas alternativas, como a lógica intuicionista, a lógica modal, depois, mais para frente, lógica paraconsistente, antes desse movimento, se tomava a lógica como tão somente um conjunto de axiomas, e aí a base era a lógica clássica, que descreviam a estrutura mais geral da realidade, né? Não falariam acerca de aspectos materiais da realidade, como as coisas estão ou deixam de estar, mas como uma estrutura necessária do real. Quando começam a aparecer as lógicas alternativas ou as lógicas desviantes, esse ponto é colocado em questão. A lógica não trata da estrutura da realidade e a lógica também não trata de estruturas necessárias do discurso ou da forma correta de se raciocinar, né? Não há uma realidade ou algo que é descrito pela lógica. Então, hoje em dia existe uma infinidade de lógicas com diferentes aplicações em diferentes domínios. E ainda mais com a pesquisa em inteligência artificial, inteligência artificial nada mais é do que lógica aplicada. O que se passa a perceber é que você pode usar instrumentos formais, técnicas da lógica formal, e aí não necessariamente a gente precisa falar da lógica clássica, técnicas da lógica formal para representar um determinado domínio ou uma determinada atividade. Por exemplo, o raciocínio jurídico, obviamente, não se limita a um raciocínio dedutivo. O raciocínio jurídico não está limitado à simples subsunção, que é até identificado e muito criticado como formalismo ou mecanicismo jurídico. O raciocínio jurídico se vale de analogia, prudência, ponderação de princípios, são outras formas que também são formas de raciocínio, né? Então, raciocínio indutivo, generalizações, raciocínio abdutivo, a busca de hipóteses para explicar um fenômeno, né? O difícil, às vezes, é encontrar a lógica dessa explicação, não é? Claro. É encontrar a lógica da ponderação. O importante... Bom, mas a lógica da ponderação. Hoje em dia, isso é até um grande problema, se fala em farra dos princípios, porque muitos já começam a acreditar que afasta-se as normas, e isso é um problema para o princípio da legalidade, e ponderamos os direitos fundamentais. Agora, ninguém sabe muito ao certo o que significa essa ponderação, né? Parece que algumas pessoas têm uma determinada balancinha escondida em algum lugar. Que põe uma norma de um lado, um princípio de um lado, outro do outro e... Isso, e às vezes um mesmo princípio é usado para uma determinada solução, e esse mesmo princípio fornece uma solução absolutamente oposta para um mesmo tipo de conflito. Então isso é o que gera e se começa a falar numa verdadeira farra dos princípios. De fato, esse eu acredito que seja um grande desafio, primeiro para a ciência jurídica, para a construção de uma epistemologia, ou seja, uma teoria do conhecimento, em que também abranja essa atividade de ponderação de princípios, ou mesmo, e também as outras formas de raciocínio, a dedução, ela é uma forma importante, a subsunção dentro do raciocínio jurídico, mas não é a única, tá? Existem lógicas que trabalham e tentam modelar, representar a atividade de ponderação. Nada mais é do que são as lógicas que tentam representar domínios de coerência, ou seja, domínios em que o objetivo seja garantir a consistência, ao mesmo tempo permitir que um determinado conjunto de princípios utilizados expliquem o fenômeno em questão, o que pode ser um conjunto de julgados, uma determinada jurisprudência, e o outro critério é que eles tenham um mútuo suporte. Existem técnicas de inteligência artificial de mensuração de coerência, por exemplo. E esse é um campo que está para ser explorado, né? E que pode fornecer uma epistemologia mais rigorosa para evitar a tal
farra dos princípios. É óbvio que isso depende de muita pesquisa e depois da aplicação dessa pesquisa na atividade de ensino. Deixa eu falar uma coisa. Tenho um grupo de pesquisa que nós tentamos desenvolver, que nós chamamos de índice de jurisprudência. Ou seja, nós delimitamos um determinado conjunto de decisões sobre uma determinada matéria de um dado tribunal, 20 decisões, e tentamos formalizar unidades desse texto e tentar encontrar a coerência interna desse texto. Depois de nós formalizarmos e tentar montarmos os raciocínios, nossa grande dificuldade é tentar encontrar agora qual que é a racionalidade do texto. Porque muitas vezes entra-se por trás dos princípios e a nossa dificuldade é que nos parece que não há uma racionalidade necessária. Na verdade, por detrás da decisão, aí que está o nosso grande desafio, há uma outra razão. Ou seja, como enfrentar? A lógica consegue enfrentar isso? Na verdade, é uma razão política para definir. A gente discutiu recentemente, está discutindo atualmente a questão se o ICMS integra ou não integra a base de cálculo da COFINS, e essa questão reflete 60 milhões para a Caixa de Estado, que é uma questão que pode ser colocada em termos jurídicos como relevante também. Claro. Mas pode entrar como mero argumento econômico na cabeça do julgador, que ele faz, através do discurso dele, se transformar em raciocínio jurídico. Então, em nome do princípio da razoabilidade, então eu entendo que independente da tese, que não me parece muito forte, mas eu falo, em nome da razoabilidade, eu entendo que é óbvio que não integra a base de cálculo da COFINS. Como é que eu pego isso se não está no discurso? Essa é uma percepção que aqueles que operam e advogam têm essa nítida impressão, né? E esse é um tema que também é discutido dentro de filosofia do direito, que é a separação entre a motivação e a justificação da decisão. Ou seja, a motivação efetiva para uma determinada decisão pode não ser aquela que aparece no discurso de justificação da solução com base em normas ou com base em princípios. Essa é uma dificuldade muito grande e, de fato, muitas vezes a motivação diverge, por exemplo, nesse caso em que o que se observa efetivamente, né, em termos de motivação, é um olhar para as consequências da decisão, né, e as consequências políticas que estão envolvidas. Mas, de qualquer forma, dentro do universo jurídico, seja lá qual for a motivação, essa decisão tem que ser fundamentada. Toda sentença, toda decisão tem que expressar quais são suas razões. É a ratio decidente. Se a ratio em nome do princípio da razoabilidade, eu decido por essa posição. Aí é que está. Aqui sim, no âmbito da motivação, quais são as motivações subjetivas ou psicológicas ou políticas que não estão expressas dentro de um determinado discurso? Obviamente, uma tentativa de representação ou fundamentação lógica dessa decisão, a lógica não vai poder capturar, né? Porque, na verdade, não tem sentido para capturar, esse que é o problema. Não há sequer uma definição sobre qual o objeto, qual será a efetiva motivação. Você pode especular sobre ela. Na verdade, falta motivação, parece, no caso desse. Pode ser que, no caso, falte efetivamente uma motivação. Agora, a justificação, essa é um processo racional, né? Que pode partir de normas gerais, pode partir de princípios, e aí existem as boas decisões, ou seja, as decisões bem justificadas, e aquelas que não são bem justificadas. Por exemplo, eu cito um princípio e decido como quero. Só me separa aí, Juliano, motivação de justificação. Bom, a motivação eu posso tomar como o impulso psicológico que leva o juiz a chegar a um determinado convencimento. Alcançado o convencimento, ele então tem que justificar a sua decisão. Pode ser que a motivação, esse impulso psicológico, se dê a partir da formação que o juiz tem como jurista, né? Com base nas normas que estão internalizadas já no seu espírito de prudência, e aí a motivação vai bater com a justificação, ou pode ser que ele tome uma motivação
decida por razões psicológicas que ele não expressa numa determinada linha, e aí a atividade dele vai ser tentar encontrar alguma justificação, ainda que diversa, mas uma justificação que possa ser pautada na ordem jurídica, né? É claro que dentro do universo jurídico, aí vale o princípio da legalidade, toda ideologia da separação dos poderes que vem por trás. O juiz não está livre para solucionar o caso como ele bem entender, ou seja, com base nas suas motivações ou convicções sobre justiça. Ele tem que se basear em escolhas políticas prévias que são dadas pelas normas gerais ou determinados princípios de moralidade e de políticas públicas que são, em linhas gerais ou consensualmente admitidos dentro da comunidade jurídica.